Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Depois do anúncio do acordo entre Estados Unidos e Irã para o fim da guerra, o presidente americano Donald Trump promete a liberação do Estreito de Hormuz ainda nesta semana. A cerimônia oficial de assinatura do acordo deve ser realizada na próxima sexta-feira na Suíça. A Ana Luísa Bessa tem os detalhes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo de paz com o Irã foi fechado e que o texto será divulgado em algum momento após a assinatura formal, prevista para sexta. Trump revelou que não estará presente. O vice-presidente, J.D. Vance, irá a Genebra para o evento. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse que o tratado é apenas o início das negociações com Washington. As discussões sobre pontos mais sensíveis, como o programa nuclear iraniano, devem continuar pelos próximos 60 dias. O presidente Lula chegou nesta segunda-feira à França para a cúpula do G7. Ele teve reuniões com os presidentes da Suíça e da França, mas a grande expectativa é por um possível encontro com Donald Trump para tentar abordar o tema das tarifas. A reportagem é da Samantha Klein. O novo tarifaço americano deverá impactar mais de 30% das exportações do Brasil, segundo a CNI. Entre os itens que deverão ser taxados em 37,5% estão ferro-gusa, açúcar e molduras de madeira. Já na pauta dos produtos que poderão ser taxados em 12,5% estão os minérios de ferro. No esforço de negociação, o presidente Lula está no G7, enquanto a diplomacia deve ter uma nova rodada de debate nos próximos dias. Depois de ser recusada pela Polícia Federal, a segunda proposta de delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro também foi rejeitada pela Procuradoria-Geral da República. A decisão foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal, que agora vai decidir o destino de Vorcaro. Vamos a Brasília com o João Rosa. A Procuradoria-Geral da República rejeitou a segunda proposta de delação premiada que foi apresentada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo a PGR, o material entregue pelo empresário não trouxe informações novas nem provas capazes de ajudar de forma relevante nas investigações sobre o esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Master. Preso desde março, Vorcaro agora pode ser transferido da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para o complexo da Papuda. A decisão caberá ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF. E já teve zebra na Copa do Mundo, hein? A favorita Espanha estreou na competição empatando por 0-0 com a modesta seleção de Cabo Verde, em Atlanta, nos Estados Unidos. A Espanha dominou a partida, mas teve dificuldade em abrir o placar. O grande destaque foi o goleiro Vozinha, que fechou o gol de Cabo Verde. E na seleção brasileira, a blindagem ao elenco aumentou, depois das críticas ao jogo de estreia contra o Marrocos. Nesta segunda-feira não houve entrevista coletiva, apenas 15 minutos de treino aberto. A CBF também decidiu não fazer novos informes sobre a situação de Neymar, até que o atacante de fato esteja apto a jogar. A gente volta já já com o Giro. A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de uma jovem de 21 anos durante um salto de rope jump. Agora os policiais querem descobrir o paradeiro de uma câmera que ela utilizava durante o salto e que desapareceu. O André Berenguel acompanha esse caso no interior paulista. A Polícia Civil de Limeira busca saber onde está a câmera que a jovem Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, segurava durante um salto de uma ponte de cerca de 40 metros de altura em Limeira no último sábado e que culminou na morte dela após os responsáveis pela atividade radical não colocarem a corda de segurança na vítima para o salto de rope jumping, que é quando a pessoa salta e faz um pêndulo em queda livre. Nessa terça, a delegada responsável pelo caso deve ouvir um homem que estava com Maria Eduarda e saltou antes dela. Ela também procura alguma testemunha que tenha visto o momento em que a câmera foi retirada da vítima após a queda. Os helicópteros que colidiram no ar no Rio de Janeiro no fim de semana não tinham autorização para táxi aéreo, mas podiam fazer voos não comerciais e estavam com a manutenção e documentação em dia. A polícia vai analisar os planos de voos das aeronaves para tentar entender o que provocou o acidente que matou 6 pessoas. O Matheus Maciel tem as informações. A Polícia Civil do Rio aguarda o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos sobre a colisão entre 2 helicópteros que deixou 6 pessoas mortas no Recreio, na zona sudoeste. Os agentes querem também cópias do plano de voo de cada aeronave para entender se houve desvio da rota planejada.
Ao longo desta segunda-feira, o Instituto Médico Legal identificou o corpo de 5 vítimas. A exceção foi o cantor americano Oliver Tree, que ficou carbonizado, o que dificultou o reconhecimento. Os legistas escolheram DNA do artista para confronto genético. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.